Abre tua boca. Amém, Senhor. Paizinho amado, Santo Deus querido, nesta hora, Deus, nós queremos clamar ao Senhor, pedir a Tu, Pai, que é o Todo-Poderoso Deus. Deus, em nome de Jesus, toma esse culto em Tuas mãos, Senhor. Pai, fala conosco, Deus. Pai, tem liberdade aqui neste lugar, Espírito Santo. Visita os corações agora, Pai, em nome de Jesus. Eu quero repreender todo o cansaço. Eu quero repreender todo o desânimo, toda a tristeza, toda a fadiga, em nome de Jesus. Quando nós chegamos na Tua casa, Senhor, é o lugar de alegria, Pai. É o lugar da manifestação da Tua glória, Senhor. É o lugar da Tua presença. Então, o inimigo, ele não tem liberdade aqui, Pai. Então, todo mal vai sair agora, em nome de Jesus. Que o Senhor encontre lugar, que o Senhor encontre morada em nossos corações. Anjos do Senhor, vem guerreando agora. Vem, Espírito Santo, vai visitando, Senhor, desde aqueles que estão lá no estacionamento, Pai, aqueles que estão na salinha, Senhor, vai guardando as crianças, vai blindando, vai revestindo com o Teu poder, meu Pai. Toma a vida do apóstolo, da pastora, Senhor. Toma o pessoal da mídia, Pai, em Tuas mãos, Senhor. Deus, visita os Teus filhos, Senhor, mesmo trabalhando, Pai. Pai, a Tua palavra nos ensina que o Senhor não nos despede de mãos vazias. Então vai tocando neles, vai falando com eles, Senhor. Que eles tenham experiências sobrenaturais com o Senhor. Visita o Teu altar, Espírito Santo. Toma o Teu altar nesta noite, Pai. Que venha jorrar, que venha fluir, que venha inundar da Tua presença neste lugar. Quem ainda não sentiu o Teu toque, Senhor, vai tocando agora, Pai. Que seja o Senhor falando, vem me esvaziando de mim, Senhor, mas que eu possa estar aqui vazia de mim totalmente, para que o Senhor possa me encher. É culto de fé, Senhor. Que a nossa fé seja renovada, Pai. Que a nossa fé seja ativada, Espírito Santo. Então escuta, Senhor, o nosso clamor nesta noite, Pai, em nome de Jesus, e recebe o nosso sacrifício. Sacrificamos, Senhor, as nossas vidas a Ti nesta noite, Pai. Deus, eu sei que pode não ser muito, mas o Senhor se agrada daquele que vem com alegria, Senhor, com vontade, com desejo, com prazer de estar aqui. Teve pessoas que almejaram estar aqui hoje, Senhor. Que o Senhor fale, que o Senhor faça, que o Senhor venha agir. Deus, nós não queremos sair do mesmo jeito que chegamos. Em nome de Jesus, amém. Queremos o Teu sobrenatural. A honra, a glória, a exaltação e a adoração é para o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, podem se assentar. Mateus 13. A parábola do grão de mostarda. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostardas, que o homem, pegando dele, semeou no seu campo. Oh, perdão, irmãos. Peraí, deixa eu ver aqui. É 31, perdão, 13 e 31. Não, é isso mesmo. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente o menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e fez-se uma árvore. Eu queria pedir que o pessoal da mídia colocasse a imagem. O grão de mostarda é a menor. Olha o tamanho do grão de mostarda, a semente. E olha o tamanho da árvore, se tornando planta, árvore. Mas era um grão de mostarda, muito pequeno.
Mas olha o que pode acontecer com o grão de mostarda. Hoje é culto de fé. Você que está em casa, recebe a palavra. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Deixa o Espírito Santo ministrar teu coração. Eu fui muito ministrada com essa imagem hoje. O tamanho do grão de mostarda. Quando você olha o tamanho do grão de mostarda, e quando você vê o resultado daquele grão, no que se transformou, é algo sobrenatural. É algo que não tem preço. É culto de fé, e nós vamos falar de fé. Fé é uma confiança que eu tenho em Deus. Eu tenho em Deus uma fé, onde aos meus olhos o grão de mostarda, ele é impossível ficar daquele tamanho. Mas para o Senhor não é. Ele quer fazer de nós como Ele fez com a mostarda, onde aquele grão consegue crescer tão rápido. É muito rápido. Não demora. E logo produz frutos. Assim tinha que ser nós na presença do Senhor. Ah, mas eu aceitei Jesus agora. Mas eu já tenho que avançar. Eu já tenho que dar frutos. Eu já tenho que crescer. Eu não posso perder tempo com coisas pequenas, onde vai tirar meu foco e vai impedir o meu crescimento. Porque a mostarda, ela não depende de ninguém. Ela só depende de ser plantada num bom terreno. O terreno estando fértil, pronto, ela vai crescer, ela vai avançar. E ela vai produzir. E nada nem ninguém vai parar. Então imagine uma mostarda pequenininha, onde serve para tanta coisa. É milhares de coisas que a mostarda ela serve. Mas quando a gente olha o tamanho do grão, imagine, para conseguir juntar 1 quilo, quantos grãos de mostarda tem que juntar? Mas e a árvore? Gigante, né? Preciosa. É porque ela entendeu que ela é árvore. Ela não entendeu que ela só foi uma semente. A árvore, antes dela ser árvore, ela foi plantada. E ela foi muito bem plantada. Então, primeiro foi uma semente que foi plantada. E o terreno só precisa do terreno. Está bem fértil. E o Senhor me lembrou da nossa caminhada com Ele. É assim mesmo. Ele nos olha como um grão. Basta um grão menor de todos. É o menor. Porque quando a gente chega na presença do Senhor, nós somos o menor. Nós nos sentimos o menor de todos. Mas se a gente não entender onde o Senhor me plantou, eu posso morrer. Onde uma árvore tão grande pode não produzir nada. Onde ela morre no meio do caminho. E eu até coloquei um tema: foco, fé e ação. O que é que te falta? Foco, fé e ação. Porque precisa dos 3. Foco, senão não vai crescer, não vai avançar, vai morrer. Fé, para continuar crendo que é Deus e é por Ele que eu estou aqui, que é Ele que faz todas as coisas, que é uma longa caminhada. E ação e força, foco, fé e força, para que tudo isso eu tenha uma ação. Porque tem dias que a gente quer, eu não, eu já pulei essa parte, eu não volto mais atrás. Então eu já pulei essa etapa na minha vida, e eu te aconselho a partir de hoje você ter foco, fé e força, porque senão você para. E a desculpa é o quê? Vai querer continuar sendo um grão de mostarda, mas ele é poderoso. O tamanho dele não impediu o crescimento. Ele cresceu, ele cresceu, e ele cresceu, e ele continua crescendo.
E Jesus, ele faz exatamente essa comparação, a nossa fé com um grão de mostarda. Porque ele diz assim, ó, primeiro eu te peguei bem pequenininha, eu te implantei na casa do Senhor, e depois você vai ter que crescer, e você vai ter que dar frutos, e frutos saudáveis, frutos bons. Nós estamos no ano dos frutos saudáveis. Todo ano o Espírito Santo dá um tema para o nosso apóstolo, e eu acho poderoso. E o Senhor sempre me lembra do tema: frutos saudáveis. Fruto podre não serve, tem que ser saudável. A árvore tem que dar frutos bons. Os ruins, nem os pássaros às vezes vão querer. Já viu que tem fruta que às vezes ela cai no chão e ela apodrece, e você olha e você ainda vê ela lá inteira e está dias lá e ninguém tocou, que é podre. E a gente pensa que, não, os animais eles vão comer qualquer coisa, nem os animais querem. Existem frutos que nem os animais vão querer. Para eles não vai fazer diferença. Podre, o Senhor não recebe. Vamos ver o que diz em Lucas 17, 5 e 6. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Se eles pediram, ele respondeu: se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esta amendoeira: arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. É fé. É fé. Fé. Foco, fé e força. Está te faltando fé para acreditar no poder de Deus? Não me falta fé. Pode me faltar tudo, mas a fé não vai me faltar. Não deixa o diabo roubar a tua fé. Ele todos os dias tenta roubar a nossa fé. Mas também não tem desculpa para você deixar ele roubar. Diante do Senhor não vai justificar. E quando você não tem fé, você não é curado. Quando você não tem fé, você não avança. Aliás, a cura ela pode até vir, né? Porque alguém que está orando ali está acreditando, ainda que você não acredite. Quantas vezes nós oramos e às vezes a própria pessoa que está recebendo a oração, ela fala: não precisa não, não vai resolver. Mas pela misericórdia do Senhor, a sua fé cura aquela pessoa. Porque Deus, para agir, Ele não depende só de um. Ele não depende de dois, perdão, Ele depende de um. E você hoje está disposto a dar o que ao Senhor? Para continuar tendo foco, para continuar tendo fé. E para que Ele te dê força todos os dias para permanecer nele. Ele todos os dias, Ele pede algo para a gente. Eu estava ali, o Espírito Santo estava me lembrando assim. Eu até brinquei com o apóstolo, a maratona. Eu falei, amém, uma maratona. Eu falei, ainda brinquei, estou me achando. Mas é temor, todas as vezes que a gente sobe no altar. Parece que porque você está subindo dias seguidos, vai ser melhor, mas não é não. O temor aumenta mais. O nível do temor a Deus aumenta mais. E eu temo muito em subir no altar. Eu falo todos os dias para Ele: sem a tua presença eu não vou. Não me deixa ir. E hoje eu senti um temor muito grande. Eu estava ali ouvindo louvor. E eu estava sendo tomada por um temor, falando: meu Deus, eu quero continuar, Senhor, sentindo isso. Eu quero continuar tendo esse temor. Não retira de mim.
Porque senão a gente vai estar fazendo algo de nós mesmos. O processo de uma árvore, até virar fruto, primeiro foi semente. E antes de ser semente, primeiro ela foi plantada. E antes de ser plantada, o terreno foi preparado. Você já percebeu o quanto é importante a gente valorizar quando o Senhor diz: você é uma árvore. E eu não quero que você dê só sombra. Toda árvore tem uma serventia. Até aquela que só serve para fazer sombra. Eu sou do interior. No interior é muito quente. Apesar que esses dias eu descobri que Salvador é mais quente do que o meu interior. E no interior é cheio de árvore. E tem árvores que os donos das casas plantam só para ventilar mais. E a gente pensa que aquela árvore que não produz fruto, ela não serve para nada. Mas o próprio Deus diz que aquela que não serve, Ele vai cortar. E Ele vai jogar fora. Ele vai lançar fora. Mas antes Ele ainda deu a oportunidade para servir, pelo menos para ser sombra. Mas o desejo dele não é esse. O desejo dele é que você venha produzir muitos frutos. É que você cresça. E que você dê muitos frutos para Ele. Através da sua vida, o Senhor, Ele quer realizar uma grande obra. Eu estava hoje conversando com a diaconisa Brena, quando cheguei aqui. E esses dias o Senhor tem me lembrado muito do meu passado. E às vezes a gente olha para as pessoas e a gente não sabe o passado dela. E a gente não sabe o testemunho. Tem coisas que é testemunho, tem coisas que não é. Tem coisas que vai edificar muito você falar. Mas tem coisas que não. Mas o Senhor me lembrou de como Ele me resgatou. Onde se eu não fosse resgatada pelo Senhor, onde se Ele não tivesse estendido a mão e eu estivesse escutado a voz dEle, eu seria o ser humano mais depressivo do mundo. Porque aos meus olhos eu teria motivos. Mas isso também é uma desculpa do diabo. Onde ele quer te prender. Ele cria situações, ele enlaça e ele te amarra naquelas situações. E eu estava com ela, hoje eu estava ouvindo o barulho daquelas maquininhas da UTI. E eu falando, meu Deus, eu era perturbada com aquele barulho. Durante meses, eu fui obrigada a ouvir aquele barulho. E eu sabia quando o negócio não estava bem e quando estava. E aquilo por anos me atormentava. Porque eu dormia e acordava ouvindo aquele barulho. E quando eu ouvi hoje, eu falei, meu Deus, o Espírito Santo me trouxe a memória de onde Ele me resgatou. E que eu poderia hoje estar doente. Porque eu lembrava do passado, eu ouvia. E eu gostava de ouvir, porque eu alimentava aqueles sentimentos. Eu vejo muita gente hoje dentro da igreja, o que é ruim, o que te fez mal, e você quer voltar. É assim mesmo, porque era assim que eu vivia, porque eu achava que as lembranças de uma perda iria me fazer bem. E durante bom tempo, eu alimentei isso. Eu só queria ter aquela lembrança. E eu achava que ninguém ia tirar aquilo de mim. Eu sofria com aquilo ali. Eu sofria muito. E eu me lembrando hoje, se o Senhor não tivesse me resgatado, eternamente eu ia ter aquele barulho na minha mente. E quando a gente fala para uma pessoa, sai dessa situação, sai dessa zona que você não vai conseguir. Se você não entender o que Deus tem na tua vida. Mas é como eu falei na terça, eu deixei que cuidassem de mim. E quando eu ouvi, você tem que ser liberta. Você está sendo aprisionada pelo diabo. Onde o mal, o diabo te convence que é o bem.
onde essas lembranças ruins que te prendem no passado, onde te traz dor, onde você chora, você vai dormir ao pior momento. Mas o diabo, ele te coloca nessa situação e te convence. Mas são minhas memórias, mas ninguém sabe o que eu estou sentindo. E ao mesmo tempo, você se prende àquilo ali. E você não quer sair. Porque o que é ruim você pensa que é bom. E você não entende que até isso é o diabo que causa. E eu me lembrei, eu falei, meu Deus, hoje eu sou uma nova criatura. O Senhor me resgatou, Ele me libertou, Ele me salvou, Ele me curou. E a minha libertação foi muito dolorida. Doeu muito. Mas quando eu entendi o que Deus tinha para mim, o meu passado, ele ficou para trás. Então hoje eu posso dizer para você, o Senhor, Ele tem coisas novas para você. Assim como Ele fez, Manu, na minha vida, Ele vai fazer na tua. Mas você tem que se permitir. As lembranças vão ser eternas. A gente não fala um ex-filho. É meu filho. Mas agora é no céu. E se Ele não fizer, Ele é Deus. Ele é o meu suficiente. Ele preencheu os meus vazios. E isso são os nossos vazios. Os nossos buracos que nós queremos preencher com coisas, com situações. E isso também é trazer alegria para o diabo. E ele se alegra. Eu descobri que ele se alegrava todas as vezes que ele me via naquela situação. Porque ele falava assim, o último estágio vai ser a morte. Mas o Senhor me resgatou da morte. Então hoje tem vida. E vida de Deus. É vida de Deus. O Senhor me resgatou. Ele me restaurou por completo. Não existe mais vazios. E eu não ia falar isso para vocês aqui. Eu me lembrei quando eu cheguei na igreja. Mas o Espírito Santo me lembrou muito. Então, se você se encontra hoje nessa situação, pede ajuda. Não é normal. É necessário ser liberto. É necessário se desprender do seu passado. Porque eu lembro que uma vez, o apóstolo, milhares de vezes, uma das vezes que ele orou por mim, logo no início, que eu fiquei muito impactada. Ele falou, passado apagado, futuro glorioso. Eu falei, só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode fazer isso. Apagar o nosso passado e ele servir de testemunho, né, pastora Cris? Mas o testemunho não é quando a gente quer dar. Tem hora que a gente programa, desenha e não funciona. E só se for liberto. Não se fala de algo que você não venceu. O Senhor me ensina muito isso. Só abra sua boca para falar daquilo que você superou. O que você ainda não venceu, fecha a boca. Eu aprendo muito, muito com isso. E eu tenho muito, quando eu falei, eu tenho muito temor. É que eu falo, Deus, não deixa falar nada que seja de mim mesmo, na hora errada. Porque às vezes a gente quer se precipitar. E eu entendi que eu passei por um processo de crescimento, de amadurecimento. Eu deixei de ser uma semente. Eu era só uma semente, presbítero. Bem pequenininha. E hoje eu ainda não sou muito. Mas eu desejo no meu Senhor ser mais. Porque eu tive que aprender a vencer e a superar várias etapas da minha vida. E uma delas foi subir no altar. Uma das etapas foi pegar um microfone e subir no altar. Eu fazia qualquer coisa na casa do Senhor. Mas eu nunca queria subir no altar.
Mas eu entendo que para eu ser árvore, eu preciso passar por todos os processos. E uma das coisas que me ensinou a ser muito fundamentada no Senhor é a palavra. A palavra, ela traz crescimento. A palavra, ela traz amadurecimento. Ela te firma, ela te orienta, ela te sustenta. Então, nós nos encontramos hoje com tantos crentes imaturos, que dá tanto trabalho, né, pastora Cris? No sentido de que hoje recebe uma palavra, está firme e forte, chega amanhã está depressivo. O que foi que você recebeu? É a palavra. A gente está te apresentando a palavra. Ela é o alimento que vai te manter de pé. Agora, se você não busca ela e não coloca em prática, não tem como você permanecer fiel e firme. A oração é um momento de intimidade seu e de Deus. Não é a melhor oração, não é a oração mais bem falada, mas é aquela de coração, que chegue até Deus. Aquela sincera, é se rasgar diante do Senhor, é confessar, é falar quem você é e querer desejar ser melhor nele, porque com ele tudo vale a pena. E o Senhor, ele é aquele que ele nos ensina que do altar jorra água, para que aquela semente ela cresça e ela venha produzir frutos. Mas é do altar, começa por aqui. Tudo começa no altar. Tudo começa na presença. Tudo começa com um apelo. É necessário aceitar Jesus. É necessário se firmar. E eu não tenho como ajudar alguém se eu não estou firme nele. Primeiro eu preciso estar bem. E depois essa árvore vai crescer. E a inconstância é o que mais a gente se depara hoje. Cadê o foco? Cadê a fé? Porque a força vem dele. Mas eu preciso ter foco. Eu preciso ter fé. Não vai vir dele, vai vir de mim. Agora a força vem dele. Ele me dá força para todos os dias eu permanecer fiel e firme. Vamos ver o que fala em Mateus 17, 20. Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, poderão dizer este monte: vá daqui para lá, e ele irá, e nada será possível para vocês. Eu coloquei a mesma palavra, uma em Lucas e outra em Mateus, porque a tradução é um pouquinho diferente. E para a gente se lembrar que a fé é individual. Estamos no culto de fé. Já percebeu que tem pessoas que não dão importância ao culto de terça, de quinta? Para mim todo culto é precioso. Para mim todo culto é importante. E eu não abro mão de estar na casa do meu Deus todos os cultos. Eu necessito dele. E é por isso que eu sou a árvore. Se eu não entender que para ser árvore eu tenho que estar aqui todos os dias, eu vou continuar sendo só uma semente. Que se alguém não colocar dentro de um terreno e jogar água, não vou ser árvore. Eu vou continuar sendo semente. Porque a semente, ela necessita que alguém leve, que alguém plante, que alguém regue. Mas depois que ela cresce e ela vira árvore, já foi. Ela só vai morrer se o Senhor permitir. Porque tem árvore que ainda é cortada bem na raiz. E quando você olha, ela está crescendo de novo. Ela está crescendo de novo. E ela produz até frutos. Então, a gente precisa entender que até um certo ponto, eu vou precisar de alguém para falar: segura aqui na minha mão.
Mas chega uma hora que eu preciso amadurecer. E eu tenho que dizer, pastora Cris, conte comigo, porque eu estou bem. Eu já fui curada, né, Alice? Glória a Deus, Alice. Deus usou Alice no monte de mulheres para falar, eu precisei de ajuda e eu tive. Eu precisei de cuidado, eu tive. A minha igreja me amou, me recebeu, me acolheu, me ajudou, me levantou, me limpou. Através do Senhor. Mas hoje eu quero ajudar. Isso alegra o nosso coração de ouvir isso. Permaneça com foco, com fé, que o Senhor te dá forças para tudo o que falta. Então é possível. Quando eu quero, eu consigo. Mas quando eu não quero, eu não estou nem aí, eu não dou importância. E é tão lindo quando a gente vê. Porque a gente chega assim, eu não sou nada. Já viu que quem tem pode ser a maior profissão do planeta. Quando se converte, entende o propósito do Senhor, se sente como criança. E fala, eu não sei nada. Ah, como Deus faz. Porque não é sobre profissão. Não é isso, o altar não é competição. Altar é mudança de vida, é salvação, é vida eterna, é alinhamento. Mas deseje, ainda não tive, pastor, esse desejo. Acho estranho você não ter. Acho estranho você, a vida toda vai ficar num banco. E olhe que a nossa igreja ela é poderosa. Aqui é visão de águia, é visão de Deus, é visão de reino. Não, mas você consegue. Não, mas você tem esse potencial. Fala, amém, Jesus. Eu nem questiono mais nada. Porque se quem te conhece é Deus. E uma vez o apóstolo falou para mim assim, Deus ele erra? Aquilo foi muito forte para mim. E eu entendi que Deus não erra. Quem erra somos nós. Mas Deus, ele não erra. Ele enxerga o que nós não vemos. Ele habilita onde nem existe. E às vezes nós não queremos fazer algo porque achamos que é pequeno demais. Mas ele pegou um grãozinho tão pequenininho e transformou numa árvore tão grande. Ah, não, isso aí é muito pequeno, isso aí não dá para mim não. Eu queria algo maior. Mas quem sabe quando o vaso está pronto é o Senhor. Ele não vai usar quem ele não acha, quem ele não veja capacidade. Mas não sou eu que escolho aonde ele vai me colocar. Eu só digo, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. E essa palavra, eis-me aqui, é muito forte. Inclusive, ele pergunta, a quem enviar? É para viagem? Todo mundo quer. Aliás, nem todo mundo. Tem pessoas que ainda para uma viagem não quer. Não sabe se submeter a Deus. Mas é nas coisinhas bem pequenas que ele faz coisas bem grandes. Vamos ver o que diz em 2 Tessalonicenses 1:3. A fé, ela sempre vai nos colocar acima de todas as circunstâncias. Paulo e Silas e Timóteo. 1:3, perdão, volta aí, por favor. 2 Tessalonicenses 1:3. É 1:3. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como é justo. Porque a fé de vocês tem crescido cada vez mais. E o amor de todos vocês, uns pelos outros, tem transbordado
É assim que tem que ser. A nossa fé tem que aumentar. O nosso amor também tem que aumentar. O nosso crescimento também tem que aumentar. O nosso avanço também tem que aumentar. O nosso desejo de querer ser no Senhor tem que aumentar. A mostarda, ela é uma semente que eu pesquisei para saber o tamanho dela. É menos de 2 milímetros. Ela é muito pequena. Mas ela cresce muito. Ela é muito poderosa. Vamos ver o que fala em 2 Coríntios 4:13. E além dela ser bem pequenininha, ela cresce muito rápido. Está escrito: eu criei e por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. E por isso pregamos. E por isso orientamos. E por isso testemunhamos. E por isso avançamos. Se você crê na palavra de Deus, eu criei e por isso falei. Você crê no poder de Deus? Eu creio no poder de Deus. Porque Ele próprio está dizendo que Ele crê. Eu creio no poder de Deus. E está te faltando quantos centímetros hoje para crer no poder de Deus? Falta quanto por cento? A mostarda, o grão de mostarda, ela tem um potencial absurdo. Ela faz um monte de coisa. E é por isso que ela oferece grandes resultados. Não são pequenos resultados, são grandes resultados. Ela não deixa de crescer por si mesma. E é notório o crescimento dela. Todo mundo que vai passar perto dela vai enxergar. É impossível não perceber o tamanho daquela árvore. Porque ela simplesmente se permite. Ela deixa. Ela só se permite crescer. Não é fazer, ela fez. Não, ela só se permitiu crescer. Tão pequenininha, menos de 2 milímetros. Mas ela quis crescer. Ainda mais que ela, num terreno fértil. É só isso que faltava. E o que te falta hoje? Aqui é o contrário. O pequeno se fez muito grande. É pequenininha, mas ela se fez muito grande. Ela só deixou. Ela só deixou o Senhor fazer. Vamos ver o que fala em Salmos 1:3. É uma palavra de fé. Nós precisamos ter fé. E como árvore plantada junto a ribeiros, assim somos nós. Como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Ribeiro de águas, onde nunca vai parar de jorrar. Onde a água sempre vai passar. E ela sempre vai aproveitar daquela água para se alimentar. E todos os dias ela vai receber do Senhor. Eu queria saber se ainda tem grão de mostarda no meio de nós. Que ainda diz assim, mas eu não sou nada. Eu ainda nem fiz nada. Eu ainda nem aceitei Jesus. Porque eu também fui assim. O Senhor quer te pegar e quer te fazer grande. Ele quer te dar valor. Lembra que
que eu falei que o Senhor fez comigo? Ele me resgatou. Ele limpou a minha mente do meu passado, que trazia sofrimento, que trazia amargura, que trazia angústia, que trazia tristeza. E hoje eu posso dizer: o meu Redentor vive. E por minha causa Ele se levantou da cruz. Por minha causa Ele tem me orientado, Ele tem me guiado, Ele tem me levado, Ele tem me sustentado. E hoje eu falo: eu não abro mão do meu Deus. E eu entendi que Ele vale muito mais do que psicólogo. Eu entendi que Ele é mais precioso que psiquiatra. Eu entendi que Ele vale mais do que remédios, seja lá qual for a tarja. Porque eu tomei durante um bom tempo. Eu lembro que uma vez eu estava na frente de uma psicóloga e ela fez uma comparação absurda. E ali eu analisei, eu falei: o que é que eu estou fazendo na frente dessa louca? Vocês não têm noção a comparação que ela fez. Ali foi um choque de realidade. E falar: você não precisa disso. Você precisa de mim. Eu sou o suficiente na tua vida. Eu faço. Eu te mostro que você tem que viver na minha total dependência. E ali naquele dia eu decidi que aqueles remédios, que a gente inclusive quer enganar a gente mesmo. Tem remédio que não faz efeito nenhum. Mas tudo começa na mente. A nossa mente bem trabalhada pelo Senhor, ela vale muito. Assim também como trabalhada pelo inimigo, é terrível. E a comparação que aquela mulher fez foi um absurdo. Mas como eu não estava bem, e eu estava no tempo da ignorância, eu só chorei, me levantei dali e fui embora. Mas ali realmente foi um choque de... Ela me deu uma chacoalhada. Ali o Senhor usou ela para falar: até aqui, viu? Agora chega. Não dá mais. E eu já estava começando a ir para a casa do Senhor. E ali eu entendi: eu preciso de Jesus. Porque inclusive quando eu chegava na casa do Senhor, a tristeza ia embora. A angústia ia embora. Os vazios iam embora. E eu percebi que todas as vezes que eu saía de casa, que ia para a igreja, que voltava, um buraco era preenchido. Porque é cheio de buracos dentro de nós. Cheio de vazios. E a gente quer preencher com tudo, menos com a presença.